Olá, seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. No bloco anterior, nós falamos um pouco a respeito do exílio de Israel e de Judá. Então lembre disso. Israel e Judá, infelizmente, não foram fiéis a Deus, desobedeceram a Deus e por causa disso, no ano 722, Deus levanta a Assíria para lutar contra Israel e derrotá-los, e vão levá-los como escravos. E no ano 586, né, teve outras campanhas, mas esse foi o ataque derradeiro, né, da Babilônia. No ano 586, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcha contra Judá, destrói a cidade santa, a cidade de Jerusalém, o templo, e leva os judeus, né, os moradores de Judá, levam os judeus como escravos para a Babilônia. Ok? Esse período de escravidão na Babilônia, esse exílio, ele durou mais ou menos 70 anos. E esse registro está ali no livro de Daniel, que ficou para você ler aí como tarefa depois, para entender mais sobre esse período do exílio. Ainda no período do exílio, nós estudamos no bloco anterior, talvez, uma das grandes profecias bíblicas do Velho Testamento, a respeito do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, lembra disso? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé de barro e ferro. Então, esse sonho significava os reinos que iriam surgir e que iriam dominar o mundo todo, né? Até que Deus trouxesse o seu reino, o reino de Deus. Então, a pedra que solta da montanha e que bate no pé da estátua e que destrói a estátua e cresce e que toma o mundo todo é o reino de Deus. Ou seja, no futuro, Deus vai trazer o seu reino e esse reino vai conquistar o mundo, ok? Então, nós vamos ver aí a continuação dessa história. Então, nesse bloco, nós vamos falar agora do período de restauração, período pelo qual os judeus, depois de completar esses 70 anos, eles regressam, eles voltam para a terra prometida. Eles vão sair da Babilônia e vão voltar para suas cidades e vão reconstruir as cidades, tá bom? Então vamos lá para o slide, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então tá lá, ó, Israel e a restauração. Então, o exílio era o castigo de Deus previsto pelos profetas. Então, lembre disso. Deus enviou vários profetas para falar com a nação de Israel e Judá, para chamá-los ao arrependimento, para chamá-los à mudança de comportamento. E eles não se arrependeram. Então, por diversas vezes, eles não se arrependeram. Está aqui, ó. Deus, então, castigou, mas não se esqueceu dos remanescentes que permaneceram fiéis. Então Deus não se esqueceu dos judeus fiéis que permaneceram fiéis no exílio, né? Um deles era Daniel, né? Daniel morreu no exílio, infelizmente ele não conseguiu voltar, mas os descendentes fiéis, Deus estava preocupado com eles. Então vamos lá. Olha só o que diz Jeremias. Jeremias já tinha profetizado, então, a queda de Judá e também tinha profetizado a volta deles. Então, olha que interessante. Então, quando se completarem os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para esse lugar. Eu me deixarei ser encontrado por vocês e os trarei de volta do cativeiro. Então Deus já tinha profetizado que Judá ia cair, que eles seriam levados como escravos para a Babilônia, que eles iriam ser exilados, mas Deus já tinha profetizado a volta deles também, e essa volta iria ocorrer depois de 70 anos. Então olha só, Deus castigou seu povo, mas não se esqueceu dos fiéis. Por isso, providenciou a volta dos remanescentes fiéis. Então, os mesmos profetas que haviam profetizado sobre o exílio e a queda de Jerusalém, também profetizaram a volta dos judeus para sua terra natal. Então, veja o que diz os textos aqui. Ó. Então, anote esses textos, dá um pausa no vídeo, pode ler esses textos aqui, ó, e você vai ver todas essas passagens que vão colaborar com esse pensamento, né? Então, várias profecias que Deus falava, né, a respeito da volta dos judeus para suas terras natal. E isso de fato aconteceu, tá bom? Então essas profecias, elas foram cumpridas
com a restauração, que é o nome que se dá a esse período em que os judeus exilados voltaram para sua terra natal, ao seu país, a Palestina, ao estado da Judéia, tendo como capital Jerusalém, ok? Então, qual é o fundo histórico desse período, né? Então, lembrando que a Assíria surge e derrota os israelitas, depois vai surgir o Império Babilônico, tá bom? E o sonho de Nabucodonosor começa a ganhar forma, porque você lembra que o sonho da estátua eram reinos que iriam surgir depois da Babilônia? Então, quando você lê o texto de Daniel, você vai ver que o primeiro vai surgir, o reino de prata, né? Então, a profecia lá começa a tomar forma, porque vai surgir um reino, o reino dos Medo-Persas, que vão derrotar os babilônicos e vão dominar o mundo inteiro, tá bom? E uma vez que os persas, né, os Medo-Persas estão dominando, agora os judeus precisam servir aos persas, ok? Então esse é o fundo histórico que nós estamos vendo aqui. Então a Assíria invadiu Israel, a Babilônia invadiu Judá, depois a Babilônia conquistou a Assíria e a Pérsia conquistou a Babilônia. Então você lê no capítulo, no livro de Daniel, ali no capítulo 5, entre o 5 e o 6, você consegue ver a queda da Babilônia e o início do Império Persa, ok? Então leia depois esse texto com calma e você vai ver como os persas tomaram o poder. E agora os judeus que serviam a Babilônia, agora precisam servir aos persas. Então olha só que interessante. Então vamos ver como foi esse período quando os persas estavam dominando o mundo, e os judeus eram seus escravos. Então, primeiro ponto, a benevolência dos persas. Então, no ano 539 a.C., o rei Ciro conquistou o Império Babilônico e passou a reinar sobre o império que ficou conhecido como Império Medo-Persa. No seu primeiro ano de reinado, Ciro assinou um decreto. Olha que interessante. Autorizando para que todos os povos que quisessem voltar à sua terra natal pudessem fazê-lo. E olha só que interessante, esse texto está lá em Esdras. Aqui, ó, Esdras 1, capítulo 1, verso 2 e 3. Olha só o decreto. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele. Que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Olha que interessante, né? Então, da mesma forma que Deus usou Nabucodonosor para levar punição, castigo para os judeus que desobedeceram a Deus. Então, Deus usa a Babilônia para trazer castigo para os judeus, e esse castigo foi tirá-los da sua terra natal, levá-los para a Babilônia, e eles foram ali escravos por 70 anos. A Babilônia caiu, o reino da Babilônia caiu, surge o reino persa com esse rei Ciro. Agora Deus vai usar Ciro para dar a liberdade para os judeus. Então Deus usou Nabucodonosor para trazer castigo, e Deus agora vai usar o rei Ciro para trazer libertação para os judeus. Então ele vai escrever um decreto, e nesse decreto real, ele dá autorização para que todos os povos ali conquistados pudessem retornar à sua terra natal, né? A sua pátria. E isso incluía os judeus. Então, no texto de Esdras, que a gente acabou de ler, tem ali um trecho do decreto, onde ele libera os judeus. Voltem para Jerusalém, voltem para reconstruir o templo do Senhor, né? O Deus de Israel, que em Jerusalém tem a sua morada. Então voltem. E aí os judeus começam a regressar de volta à terra prometida. Tá bom? Vamos lá no slide? Então vamos lá. Vamos continuar entendendo aí esse fundo histórico, né? Então, é o fim do cativeiro babilônico. Então, depois de 70 anos, os primeiros remanescentes judeus voltam para Jerusalém, conforme a profecia de Jeremias, tá bom? Então eles começam a regressar para Jerusalém. Tá aqui uma imagem simbólica
mostrando aí a volta deles. Então eles começam a peregrinar, a voltar de volta para suas cidades. Então quando eles voltam, a volta dos judeus para casa. Quando eles voltam, eles começam a voltar em pequenos grupos, e cada grupo liderado por uma pessoa, eles vão voltar e vão ter certas missões a serem realizadas. Então olha só, os detalhes, os livros da Bíblia que vão contar para nós os detalhes do retorno dos judeus estão registrados nos livros de Esdras e Neemias. Então, quando você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, você está lendo um texto que está contando a história, né, desses judeus que estavam exilados e estão retornando para sua casa, estão voltando para sua terra. Tá bom? E essa volta aconteceu em 3 etapas, conforme abaixo. Então, só para que você possa entender que foi uma volta ali progressiva, né? Ou seja, eles não voltaram tudo de uma vez, eles foram voltando aos poucos. Então, o primeiro ponto é que quando você lê esses livros, você vai entender que, liderados por Zorobabel, eles vão restaurar o templo, eles vão reconstruir o templo. Eles vão reconstruir o que foi destruído, tá bom? O ponto 2 é que, liderados por Esdras, eles vão restaurar o culto do templo. Então eles vão voltar a ler a lei e eles vão voltar à prática da lei. Eles vão voltar os sacrifícios, as orações, os incensos. Então eles voltam, né, eles restauram agora o culto a Deus. E o terceiro ponto, liderados por Neemias, eles vão restaurar os muros da cidade. Então, quando você lê o livro de Neemias, você vai ver a história de Neemias reconstruindo os muros da cidade. E é muito importante entender isso, né? Porque naquela época, lembre disso, né? Não havia polícia como tem hoje. Se acontece alguma coisa, a gente liga para a polícia, ou pelo menos deveria ser assim. Aí a polícia vem nos ajudar. Nós temos muros nas nossas casas, grades, portões, tudo isso para nos proteger. E naquela época não era diferente. Então as cidades precisavam de muros fortes, altos, fortificados, para que as cidades pudessem sobreviver ou resistir a futuras invasões. Então, quando a Babilônia foi, ela destruiu os muros. Agora Neemias vai reconstruir os muros para fazer com que a cidade de Jerusalém possa voltar a ser fortificada, né? Possa ser novamente um lugar seguro, tá bom? Então, o livro de Neemias traz muitas lições também a respeito do serviço, dessa obra grandiosa que eles realizaram, sempre contando com a ajuda de Deus, tá bom? Vamos lá então para o próximo slide. A transição entre os testamentos. Então, o Velho Testamento, basicamente, ele vai terminar com esse período, que é o período da restauração, com a volta dos judeus para suas casas e a reconstrução disso, né? E indo já aí para o final do Velho Testamento, nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro de Malaquias, que vai encerrar o Antigo Testamento. E Malaquias está nesse período também de pós-exílio, né? Onde começa a crescer dentro do povo, né? É a partir daqui que começa a crescer um sentimento cada vez maior a respeito da chegada do Messias. Essa expectativa começa a crescer dentro da nação. A gente vai desenvolver isso melhor na próxima aula, falando sobre o período interbíblico, tá bom? Então, essa transição de Novo Testamento, né, essa transição entre os testamentos, então a gente começa a ver a partir de agora. Então, Malaquias é o último livro do Antigo e João Batista inicia o Novo Testamento. Entre eles, há um período de 400 anos, tá bom? Então, essa transição entre um testamento e outro não foi um período curto, foi um período longo. Foram 400 anos de história e a gente precisa entender bem esse período para que a gente possa compreender muito bem o cenário político, religioso, né, e geográfico ali da região da Palestina, né, para que a gente possa compreender bem o ministério de Jesus. Quando Jesus aparece em cena, o que ele vai ensinar, as suas viagens, os seus ensinos, a maneira como ele vai lidar com cada povo, né, os fariseus, saduceus, os zelotes, os coletores de impostos. Então a gente precisa entender bem esse período de transição para que a gente possa ter um entendimento mais claro sobre
um Novo Testamento, tá bom? Então, a partir de agora nos próximos blocos, a gente vai começar a fazer essa transição para entrarmos juntos no Novo Testamento. Então, olha só esse slide comigo. A história de Israel, vou ler aqui, ó. A história de Israel, nos livros do Velho Testamento, abrange um período de 1.600 anos, começando com a promessa feita a Abraão e terminando com o profeta Malaquias, o qual profetizou a vinda de um mensageiro a fim de preparar o caminho do Senhor. Então, quando termina o Velho Testamento e começa o Novo Testamento, passaram-se 400 anos entre um e outro. Então, no próximo bloco, a gente vai ver o que aconteceu nesse período aqui de 400 anos, né, na história, para a gente poder entender bem o Novo Testamento. E nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar junto o Novo Testamento. No Novo Testamento, o Messias prometido finalmente chegou para estabelecer o seu reino eterno. Ele vai fazer a substituição das alianças e vai edificar a sua igreja. Então a gente vai começar a falar sobre igreja também. E a bênção universal, né? Onde Deus vai fazer uma aliança com todas as nações do mundo. Tá bom? Então, aqui vai se encerrar o Velho Testamento. Então, o Velho Testamento termina, basicamente, depois da volta deles do exílio. Eles voltam para essa região da Judéia, eles repovoam ali as cidades, reconstroem os muros, reconstroem o templo, voltam ao culto, e aí termina o Velho Testamento com o livro de Malaquias, nessa expectativa judaica a respeito da chegada do Messias. Mas ainda vai demorar um tempo, porque o Messias vai chegar somente a mais ou menos 400 anos depois. Então a gente vai ver os detalhes dessa história nas próximas aulas. No próximo bloco, nós vamos entrar no período que a gente chama de período interbíblico. Então nós vamos ver na história tudo o que aconteceu durante esses 400 anos. Nós não temos o relato bíblico sobre o que aconteceu nesses 400 anos, mas a gente vai olhar para a história e vai ver nos livros de história, né, o que a história conta para nós nos registros. Então a gente vai ver o que aconteceu nesses 400 anos, para que a gente possa entender bem o ministério de Jesus, que vai começar, né, quando João Batista nasce, ele prepara o caminho, e daqui a pouco Jesus vai entrar em cena. E eu tenho certeza que vai te ajudar a entender bem o ministério de Jesus, e principalmente quando a gente for entrar no livro de Atos, para começar a falar sobre o reino de Deus, a igreja que vai chegar no futuro. Tá bom? Então, agradeço mais uma vez a presença de você nessa aula, incentivo para que você continue estudando, lendo os textos bíblicos, releia aí as passagens que a gente viu, os textos bíblicos, faça suas anotações e se você tiver alguma dúvida pode ir mandar para nós no nosso e-mail ou no nosso telefone. A gente está aqui para te ajudar a entender mais dessa história maravilhosa, tá bom? Então eu espero você na nossa próxima aula.